Olá, eu sou o Tiago Torres e neste módulo 0 gratuito do curso do Segredos do Ciclismo eu vou mostrar-te a metodologia simples e eficaz usada por ciclistas comuns que vai acelerar o teu desempenho em competição. Eu vou mostrar-te um método simples e prático que traz resultados palpáveis e que não só te permite desfrutar do teu gosto pelo ciclismo, como também te vai dar a autonomia necessária para gerir com rigor toda a tua temporada sem dependeres de terceiros. Alguns ciclistas procuram um método que os faça sentir seguros nas suas decisões, algo que eles possam usar sempre que quiserem, onde se possam basear em conhecimentos técnicos e fundamentos corretos para fazerem as suas próprias escolhas da forma mais acertada, sem terem de ficar a pensar se fizeram ou não fizeram o treino certo. Algo que os permita improvisar nos treinos a qualquer momento, sem que ele perca o sentido ou a eficácia. Outros ciclistas procuram um método que lhes dê mais tempo livre para fazerem outras coisas que gostam, sem se sobrecarregarem a sua rotina nem o tempo dedicado à família. Eles procuram um método que os faça chegar aos treinos de grupo ao final de semana e ver o quão estão bem melhores e também deixar os seus colegas de treino muito curiosos para saberem como conseguiram progredir tanto em tão pouco tempo de treino. Imagina o que aconteceria se nunca mais tivesses de ir a sofrer na roda dos teus colegas de treino aos domingos. Se nunca mais te sentisses horrível por seres um dos primeiros a ficar para trás nas subidas. Imagina um método que te possibilita chegar mais na frente nas competições. Algo que te mostre que, com os mesmos recursos, podes ter um desempenho bem superior. Neste módulo 0 do Segredos do Ciclismo, eu vou mostrar-te os fundamentos do meu método e também alguns estudos de caso que te vão mostrar o porquê de ser importante seguir esta metodologia para que qualquer ciclista de competição possa impulsionar o seu desempenho na modalidade. E se tu olhares bem de perto para alguns desses estudos de caso, vais ver que algumas dessas pessoas usaram o Segredos do Ciclismo para conseguirem a autonomia que sempre desejaram, poderem treinar menos tempo e ainda obter melhores resultados nas competições. E antes de te mostrar como funciona esta metodologia, deixa-me mostrar-te a história de um desses ciclistas. História é essa que tem várias coisas em comum com outros ciclistas amadores e talvez tenha várias coisas em comum contigo também. Olá pessoal, eu sou o Carlos Gaetano, vim aqui para vos mostrar como é que eu era antes do segredo do ciclismo e agora depois. Antes era isto, deixava-me dormir autenticamente, era uma monotonia de treino, não sabia o que é que havia de fazer. Agora vou ver como é que é. Treinos de força! E até já faço sprints! Treinos de esforço máximo! Bom pessoal, como vês, isto é só um pequeno exemplo dos muitos treinos que faço. Como disse anteriormente, não sabia fazer nada disto, andava sempre igual. Agora, quando saio de casa, faço o meu próprio plano de treinos. Como podem ver, o melhor treinador de ciclismo atualmente sou eu. Sou eu o meu próprio treinador, não tenho que dar satisfações a ninguém. Tenho umas folhas de registro onde consigo controlar o peso, a frequência cardíaca e todos os treinos que faço. Trabalho por turnos, consigo ajustá-los à minha melhor maneira. Por isso já sabem, Segredos do Ciclismo, se quiserem aprender mais, é uma boa ajuda. Agora, adeus, porque eu tenho que ir treinar. Incrível, não é? E quem sabe não tenhas encontrado alguns pontos em comum com a tua própria história, ou talvez não. E se for esse o caso, no final deste vídeo eu vou-te mostrar como tu podes encontrar outros estudos de caso de ciclistas e também treinadores que usaram este método para que tu possas, de certa forma, encontrar alguma coisa que tenhas em comum com eles. Mas antes de eu te explicar exatamente, passo a passo, como funciona este método, deixa-me contar-te como é que eu cheguei nele.
Eu nasci no Porto em 1991. Ao longo da minha infância e adolescência, os meus pais sempre fizeram tudo para que eu conseguisse ser alguém na vida e investiram todos os seus esforços nisso, inclusive nos vários desportos que eu quis experimentar. Comecei no futebol, depois fui para o ténis, depois estive na natação e já com os meus 15 anos andei também no handball. Sempre fui amante de desporto e pratiquei um pouco de tudo. Em 2006 houve uma mudança importante. Entrei no liceu e mudei-me para a Escola da Maia. Eu era aquele típico aluno nerd da turma. Era o barra da informática e o viciado em jogos de computador. E foi nesse mesmo ano, em 2006, que comecei a gostar do ciclismo. Tudo por causa de um jogo de computador, na altura, o Cycling Manager. Eu fiquei de tal forma viciado naquele jogo que depois comecei a entender melhor como o ciclismo funcionava. Comecei a gostar de ver ciclismo na televisão, o vício foi crescendo e, claro, não demorou muito tempo até começar a dar uma vontade louca de pedalar também. Pegava na minha bicicleta de BTT, que já tinha há uns anos lá encostada na garagem, e ia dar umas voltas aqui pela zona, mas sem grandes objetivos. Mais tarde surgiu a oportunidade de começar a competir no BTT e comecei no Campeonato Municipal da Maia e ainda nesse ano comecei também a treinar com alguns ciclistas da equipa da Maia na vertente de estrada com uma bicicleta emprestada. E depois disso comecei a fazer alguns treinos com uns amigos até que em 2008 surgiu a oportunidade de ingressar pela primeira vez no ciclismo federado na vertente de estrada. E foi graças a essa entrada no ciclismo que tudo mudou na minha vida. Eu comecei a competir no escalão de júniores na equipa do ASC Vila do Conde. No primeiro ano de competição, o meu treinador dava-me algumas indicações gerais de treino, algo deste género. Vais fazer 80 km com 3 subidas de 6 minutos e finalizas o treino com 8 sprints de 100 metros. Para mim, que estava no início, ainda tinha muito que aprender, foi fácil de implementar. Esse tipo de treino dava-me mais liberdade para eu escolher as subidas que ia fazer e como eu ia fazer os esforços mais intensos. Não havia cá grandes indicações de quanto tempo vais recuperar entre as séries ou de quanto em quanto tempo tinha de sprintar. As instruções eram todas sem grande rigor metodológico, mas eram dicas bastante práticas e, como é óbvio, uma vez que eu não tinha uma grande preparação, esse método surtia bastante efeito. Ainda para mais, deixava-me contente e motivado, pois eu podia escolher como é que ia treinar. Só que quando eu comecei a treinar mais, aquele tipo de treino deixou de fazer tanto efeito. Eu sentia-me estagnado. Ao início pensei que era da pouca quilometragem dos treinos. Então eu fazia treinos de 120 km por vezes à chuva, sozinho, pois eu achava que se eu treinasse mais, eu ia andar mais. Mas continuava a não ter grande retorno. Durante aquele ano, o meu rendimento nas provas caiu bastante e eu só me lembro de tirar um bom resultado num circuito já perto do final da época. No ano seguinte, em 2009, a equipa contratou um treinador bastante credenciado. Tínhamos uma equipa muito boa e o staff queria apostar forte nos júniores nesse ano. Os treinos que ele me prescrevia eram totalmente diferentes. Todos os treinos eram controlados com muito rigor, graças às zonas de frequência cardíaca que eu tinha de seguir. Este tipo de treino surtiu muito mais resultado. Na primeira parte da época eu tive um salto de performance muito significativo e discutia os lugares da frente. No entanto, à medida que a temporada foi passando, eu fui perdendo rendimento, particularmente nas subidas, que era aquilo onde eu sempre fui bom. Eu não conseguia entender o que eu estava a fazer de errado, pois eu seguia sempre as zonas de treino direitinhas como o treinador me dizia para fazer. Só que à medida que eu ia acumulando competições, ia ficando cada vez mais fraco nas subidas. Sentia que estava a perder potência. Via os meus adversários começarem a subida num ritmo tão alto que eu acabava por descolar passado pouco tempo. No final desse ano, arrumei a bicicleta e deixei a competição. Comecei a pensar, se eu nunca tinha sido grande coisa nos júniores, de que me adiantava ir para os sub-23, se depois ia ser mais um dos que lá andavam sem ter resultado. E depois de ter saído do ciclismo, fiquei sempre a pensar na seguinte pergunta: porquê é que eu falhei enquanto ciclista? O que é que eu fiz de errado? E foi então que o curso de desporto que fiz entre 2009 e 2012 me abriu a mente e trouxe todas as respostas que eu estava à procura. Foi na faculdade que eu descobri o que eu tinha feito de errado e tudo por culpa da minha professora da metodologia do treino, a professora Clarice Martins, e uma professora de Fisiologia do Treino, Eduardo Oliveira.
Foram eles que me abriram a porta para um mundo até então desconhecido. Eu achava que o treino por zonas era um simples treino onde eu tinha de seguir uma determinada zona de treino para obter melhor resultado naquela intensidade. Só que eu aprendi durante esse tempo que o fator mais determinante para o sucesso do treino de resistência não é a zona ou a intensidade por si só, mas sim o tempo que trabalhamos em cada uma das respectivas zonas de treino. Durante todo esse tempo em que estava a fazer o curso de desporto, nunca deixei o ciclismo, já que me mantive na equipa técnica como preparador físico. Além disso, também fui-me mantendo atualizado. Fiz na altura o curso de treinador de grau 1 e, recentemente, em 2015, terminei o grau 2 pela Federação Portuguesa de Ciclismo. Ao longo destes já mais de 6 anos a aplicar e a testar o que aprendi com a equipa de ciclismo, eu percebi que tinha encontrado a solução que há muito eu estava à procura. Eu percebi que tinha estado a treinar de forma errada durante muito tempo. Eu percebi que quando eu tinha uma série de 8 minutos prescrita naquela zona, mas em vez de fazer os 8 minutos eu fazia 18 minutos, o meu desempenho diminuía muito nessa mesma zona de treino. Isto porquê? Porque estava a treinar mais a resistência e a treinar menos a potência. Algo que me foi deixando um ciclista mais lento, que apesar de aguentar muitos quilómetros nas alturas cruciais da corrida, quando o ritmo era muito alto, eu não tinha pernas. Eu entendi finalmente porque é que muitos ciclistas falham nos seus objetivos, principalmente porque têm demasiado tempo nas zonas de treino e nas intensidades que lhes são prescritas. Ou então não cumprem corretamente os tempos de recuperação pedidos e isso traz menos resultado, principalmente para quem faz competições. Sei que isso pode parecer contraditório, mas é precisamente isso que te quero explicar neste mesmo vídeo. Quero-te mostrar como é que o fator tempo tem uma relevância muito maior do que a zona de treino em si ou a intensidade prescrita. E o mais incrível é que eu posso prescrever algumas intensidades apenas usando o tempo, sem pedir nenhuma zona em particular, e por esse mesmo motivo conseguirás ter muito mais resultado treinando menos tempo do que aquilo que talvez tenhas pensado que fosse necessário. Como é que isso é possível? É o que eu te vou mostrar neste vídeo a partir de agora. Eu vou-te mostrar o núcleo da estratégia que possibilita a ciclistas comuns obterem melhores resultados com uma motivação muito maior, apesar de terem pouco tempo para treinar, tal como já deves ter visto em alguma das histórias que já mostrei. Isso acontece porque o método do Segredos do Ciclismo é diferente do método tradicional de se prescrever treino. O que a minha experiência me diz ao longo destes anos no ciclismo é que o maior erro dos ciclistas é querer aumentar a quilometragem e as horas de treino quando os resultados começam a cair, mas esquecem-se que, em muitas das vezes, isso deve-se à falta de intensidade no treino e não falta de horas ou de quilómetros. E isso acontece porque durante o exercício o nosso corpo pode produzir energia pela via anaeróbia e pela via aeróbia. Essas duas vias produzem energia de 3 fontes principais. Resumidamente, essas 3 fontes são a CP, ou creatina fosfato, a glicogênio ou glicogênio e as gorduras. O que elas têm de diferente entre si é que cada uma é acionada mais rapidamente que a outra, sendo a creatina fosfato a mais rápida a chegar ao músculo, a glicose a segunda mais rápida e, por fim, as gorduras que demoram algum tempo a começar a produzir efeitos satisfatórios. Imagina que a nossa energia se resume a 3 tubos de ketchup diferentes. O tubo da creatina fosfato é o mais pequeno, o da glicose é o médio e o das gorduras é o grande. Quando o corpo solicita um esforço muito intenso, onde os músculos precisam de uma grande quantidade de energia em pouco tempo, ele vai recorrer ao tubo que tem a boca mais larga para poder libertar mais energia num curto espaço de tempo. Isso faz com que, em contrapartida, ele se esgote também muito rapidamente, já que o seu reservatório é muito pequeno. Quando acabam as reservas de creatina fosfato e o corpo continua a pedir muita energia porque o exercício é muito intenso, nesse caso ele vai utilizar a segunda fonte mais rápida, onde consegue energia através do tubo da glicose, que tem uma boca um pouco mais pequena e que, por esse motivo, não traz a mesma quantidade de energia de uma só vez.
Isso significa que quando fazemos um esforço que utiliza esta fonte de energia, ele vai durar mais tempo do que a creatina fosfato até esgotar as suas reservas. O problema desta fonte de energia é que ela produz íons de hidrogênio que vão prejudicar o bom funcionamento destes mecanismos e, por isso, o corpo produz lactato para intervir nesta situação, servindo de rolha para que os íons de hidrogênio não se acumulem em demasia no sangue e, desta forma, o exercício possa continuar nessa intensidade. Mas, e se o esforço que estou a fazer não vai continuar a pedir um débito de energia muito alto e eu já tiver esgotado também a segunda fonte de energia ou tiver muito lactato acumulado? Então, aí vão entrar em ação a fonte das gorduras, através do processo de oxidação que decorre nas células. O problema desta fonte é que, por o seu tubo ter uma boca muito mais fina, isso significa que produz energia para esforços menos intensos, porque traz menos quantidade de energia de cada vez. A boa notícia é que, por sua vez, as reservas desta fonte de energia são extremamente grandes e duram muitas horas. O ponto principal que eu te quero transmitir é o seguinte: cada uma dessas 3 fontes de energia tem um limite a partir do qual não conseguimos continuar o exercício naquela intensidade, pelo simples motivo de que essa fonte de energia se esgotou ao final de um determinado tempo. Logo, automaticamente o corpo vai utilizar uma fonte de energia mais lenta para continuar o esforço e é obrigado a reduzir a intensidade do exercício à custa disso, sob pena de ficarmos completamente vazios de forças, como provavelmente já deve ter acontecido contigo, pelo menos alguma vez que foste andar de bicicleta. Por isso é que, quanto mais tempo nós tentarmos trabalhar numa determinada intensidade, mais o nosso rendimento vai tender a diminuir com o tempo e quanto mais tempo nós tentarmos manter o esforço, mais rapidamente vamos esgotar as reservas de energia que nos permitem produzir aquele tipo de esforço. E é aqui que está o cerne da questão. Se eu quero evoluir o meu desempenho, mas estou sempre a aumentar o tempo do treino ou a distância do mesmo, isso quer dizer que eu estou a trabalhar as minhas fontes de energia mais lentas e a esquecer as mais rápidas, quando são precisamente as fontes de energia mais rápida que nos vão dar mais potência e mais velocidade, ambas muito necessárias para suster ritmos altos em competição, em particular aquelas zonas duras onde os adversários nos tentam deixar para trás. Agora, tenho a certeza que estás a perguntar-te o seguinte: como é que eu posso saber quando é que eu estou a usar uma fonte de energia em vez da outra? Existe alguma forma de saber isso? A boa notícia é que sim. Cada fonte de energia tem um tempo limite de utilização. Isso facilita muito na hora de programar os treinos e torná-los mais eficazes. Só que, antes de vermos isso, temos de perceber quais são as principais capacidades físicas que existem e como elas estão distribuídas pelas várias fontes de energia, para depois podermos ver quanto tempo temos para trabalhar cada uma delas. Vamos então ver primeiro quais são essas capacidades físicas. Temos o pico de potência, que é um exercício de velocidade. Temos a potência anaeróbia, que é uma resistência de muito curta duração. Temos a potência aeróbia, que é uma resistência de média duração. Temos a endurance, que é uma resistência de longa duração. E temos a capacidade aeróbia, que é uma resistência de muito longa duração. Agora, vamos ver quais as suas fontes de energia que lhe correspondem. O pico de potência utiliza a creatina fosfato. A potência anaeróbia utiliza a glicose. A potência aeróbia utiliza o glicogênio. A endurance utiliza as gorduras, assim como a capacidade aeróbia também utiliza as gorduras. Cada uma destas 5 capacidades físicas, por utilizar fontes diferentes de energia, tem também tempos limitados de utilização. Por isso devemos saber gerir bem o nosso esforço de acordo com a limitação de cada uma. Vamos ver agora qual o tempo necessário para trabalhar cada uma delas. O pico de potência é um esforço até 10 segundos. A potência anaeróbia é um esforço até 2 minutos. A potência aeróbia, em média, dura 12 minutos. A endurance é um esforço até 40 minutos sensivelmente. E a capacidade aeróbia tem um tempo indeterminado. Isso significa que, quando eu estou a trabalhar séries de 8 minutos, estou a estimular a utilização de glicogênio, o que me permite fazer um esforço mais intenso. Mas se eu prolongar esse esforço de 8 minutos
até, por exemplo, 18 minutos, já estou a trabalhar a endurance, porque o corpo passou a utilizar as gorduras e a nossa capacidade de produzir potência começa a diminuir ao utilizar essa fonte. A conclusão a que provavelmente já chegaste é a seguinte: talvez a forma como tens treinado até aqui esteja a estimular mais as fontes lentas de energia, ou se quiseres, as fontes da via aeróbia. O segredo para ter mais resultado é fazer precisamente o processo inverso, ou seja, treinar menos tempo para que possamos estimular as fontes mais rápidas de energia. Como já deves ter entendido, quando o treinador te pede para fazeres aquele treino com um determinado número de séries em cada zona de treino, ele basicamente está a querer que faças o seguinte. Quando ele te pede um treino de zona 5, ele quer que desenvolvas o pico de potência. Na zona 4, a potência anaeróbia. Na zona 3, desenvolves a potência aeróbia. Na zona 2, desenvolves a endurance. E na zona 1, desenvolves a capacidade aeróbia. O que significa que cada zona de treino tem um tempo ótimo no qual deve ser trabalhado. Zonas mais altas devem ter um limite de tempo adequado à capacidade que lhe corresponde, porque quando estendemos o tempo daquela zona de treino, estamos a trabalhar numa outra capacidade. Mesmo que a frequência cardíaca até esteja dentro daquela zona programada, a fonte de energia utilizada já é diferente e isso vai interferir diretamente no resultado final. E é por essa razão que muitos ciclistas não conseguem ter sucesso no seu treino, porque treinam de forma desajustada em relação ao que precisam para evoluir no ciclismo. Assim, a solução é fazer treinos específicos em cada uma das zonas durante a semana, respeitando os tempos limite de cada uma. Assim podemos ter melhor resultado treinando apenas o tempo estritamente necessário. Mas lembra-te de um detalhe importante. A partir de agora, com esta informação que te dei, sempre que fores planear os teus treinos, deves ter em conta que, quanto maior for a zona de treino em que vais treinar, menos tempo as séries devem ter para preservares a qualidade do treino e não corres o risco de passares a desenvolver uma capacidade física diferente da que tinhas pensado à partida. O que significa que, tal como eu, vais dar mais ênfase à resistência e ter menos potência, menos velocidade e ver os teus adversários ir embora nas subidas. Bom, espero que este vídeo te tenha ajudado a entender um pouco melhor como eu ensino os meus alunos a prescrever os treinos. No próximo vídeo eu vou dar continuidade ao que ensinei até aqui e vou mostrar-te a importância de variar os parâmetros de treino para que possas dar estímulos mais eficientes e assim manter um bom rendimento por mais tempo ao longo do ano. Coisa que muitos ciclistas têm dificuldade em fazer. Tenho certeza que vais ficar surpreendido com o que vais ver, porque talvez estejas a limitar muito o teu potencial, treinando sempre da mesma forma, quando podes evoluir muito mais se treinares de forma combinada e, acima de tudo, podes competir de uma forma mais segura e confiante. Por isso, não percas a oportunidade. Está atento ao teu e-mail, pois eu vou enviar-te o próximo vídeo brevemente. E se gostaste deste vídeo, pode ser que tu sejas uma das pessoas que se quer aprofundar no método do Segredos do Ciclismo. E se for esse o caso, eu queria te pedir duas coisas. A primeira coisa é inscrever-te no meu canal do YouTube. Ao assinares o meu canal do YouTube, vais ter acesso a vídeos com dicas, estudos de caso e outros conteúdos relevantes. E além disso, irás receber todas as semanas um novo vídeo com as dicas de ciclismo mais quentes que partilho com todos os ciclistas que seguem o meu trabalho. Para te inscreveres no canal é muito simples. Alguns aqui neste vídeo ou até por baixo do vídeo tem um botão que diz inscrever. Basta passar o rato por cima e clicar em assinar e pronto, está feito. Já te inscreveste? Ótimo, muito obrigado. A segunda coisa que te quero pedir é que deixes o teu comentário aqui por baixo desta página. Deixa aqui a tua opinião sincera sobre o que achaste do que ensinei aqui. Partilha comigo a tua experiência e como este novo conceito que aprendeste pode ser aquilo que precisas para mudar de vez a tua forma de treinar. É muito importante para mim ver o teu comentário para eu perceber se o conteúdo está realmente a ser útil para ti ou se ficaste eventualmente com alguma dúvida. Um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo. Olá ciclistas,
Eu sou João Carlos, aqui de São José dos Campos, Brasil. Mais um final de treino, mais 100 km para conta. Mais um dia de batalha aí, para quem são os amantes do ciclismo. Eu pratico ciclismo há bastante tempo, faço minhas planilhas há mais ou menos uns 10 anos que eu faço as minhas planilhas por conta. Isso aqui são algumas coisas que eu já ganhei, alguns troféus, alguns campeonatos. Brasileiro, paulista, campeonatos regionais. Mas eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para falar dos segredos do ciclismo. O Thiago Torres, eu venho treinando há uns 5 meses mais ou menos, fazendo e seguindo as orientações do Thiago, e tenho sentido uma melhora considerável nos meus treinos. Uma melhora assim, que eu não imaginei que teria, né? Por fazer a planilha há muito tempo, eu achei que eu tinha chegado num nível ótimo, né? Ainda mais pela minha idade, 42 anos e tudo mais. Mas eu consegui com as orientações, ajustes que eu não conseguia antes. E isso me ajudou muito e agradeço o Thiago. Segredos do ciclismo, as técnicas que ele ensina são muito boas. Então vale a pena, pessoal. Vamos treinar, vamos seguir a orientação de um bom treinador igual o Thiago. E é isso aí, pedal para baixo, sem fingimento. Até mais, galera.